O nosso tema de hoje é a oração do Pai Nosso. Essa oração bem conhecida, que todos conhecem. E vamos então ler juntos Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos aqui, irmãos, irmãs, amigos e amigas, diante da oração mais famosa do mundo, a oração do Pai Nosso. Protestantes, católicos, até mesmo ateus conhecem essas palavras de cor. Mundo afora, qualquer cidade, nação, país que você for, possivelmente você vai ouvir essas palavras. A oração do Pai Nosso é muito conhecida, a oração mais famosa do mundo. E os discípulos que pediram para Jesus ensinar eles a orarem o Pai Nosso. Se você ver a Bíblia diz assim: João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Ensina-nos, Senhor, a orar, né? Então, os discípulos pediram para Jesus que Jesus ensinasse eles a orarem, né? E assim, essa chamada é a oração modelo, a oração de Jesus. O exemplo de Jesus. A vida de Jesus é um exemplo de oração. A vida de Jesus nos mostra como ele orava e como nós devemos orar. Jesus orou no deserto, quando ele foi ser tentado pelo diabo, ele orou naquele lugar lá. Lá no barco, em meio a uma tempestade, ele também orou ao Pai. No jardim do Getsêmani, ele orava. Ele orou à beira do túmulo de Lázaro, também orou. Ele orou até na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Jesus orou para agradecer, orou para pedir, ele orava em todos os momentos, ele se retirava para orar. Marcos 1,35 diz: Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele tinha esse costume de oração. A oração para Jesus era algo muito comum. E nós ficamos às vezes, como talvez os discípulos dele, o que será que Jesus falava em oração? Por que ele orava tanto? Lá no Getsêmani, enquanto ele orava, os discípulos dormiam. Às vezes nós também dormimos. Às vezes nós somos sonolentos para a oração. Os discípulos devem ter perguntado: Senhor, por que você ora de maneira tão intensa? Ensina-nos a orar, Jesus. Ajuda-nos a orar. Queremos orar como você ora. E assim foi que Jesus, nesse contexto, que Jesus pronunciou a oração do Pai Nosso. Mas antes de ele falar o que era oração em Mateus 6, ele diz o que não é oração. E diz lá em Mateus 6,5: Quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, vamos começar dizendo o que não é oração. Oração não é publicidade. Oração não é para ficar mostrando para as pessoas. Orar em pé. Esse é o primeiro erro da oração. O segundo erro, Jesus disse em Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
O segundo erro que Jesus nos relatou da oração é ficar repetindo a mesma coisa. Os judeus, na sua época, eles repetiam muitas vezes uma oração. Essa oração eles recitavam 3 vezes ao dia, 9 da manhã, 3 da tarde e à noite, e tinha 18 petições. Então eles repetiam aquilo muitas vezes. Jesus falou que não era pelo muito falar que eles iam ser ouvidos. É verdade que a oração do Pai Nosso é uma oração decorada, e nós repetimos ela, mas no meio protestante, evangélico, é a única oração decorada. Exatamente porque nós temos muito cuidado para não fazer essa rotina da oração. Ficar repetindo a mesma coisa, porque aí vira-se uma repetição, e não uma oração, e não uma comunhão, e não uma conversa. Comecemos então aqui a aprender sobre o que é oração. Os discípulos perguntaram: Mestre, nos ensina a orar. E Jesus disse assim então: portanto vós orareis assim. Vamos observar essa palavra de Jesus, o que ele ensina sobre a oração. Pai nosso que estás no céu. Ele começa dizendo Pai nosso. Ou seja, a oração é dirigida a Deus. Pai nosso. Orar é conversar com Deus. Orar é abrir o nosso coração. Assim como você conversa com uma pessoa. É uma conversa informal, né? Às vezes as pessoas têm aquele costume, né, de falar com Deus, usar palavras difíceis. Por exemplo, Senhor, nos apresentamos diante do beneplácito da Tua vontade, né? Sabe aquelas palavras que a gente não usa, né? É claro que a oração ela deve ser reverente, porque nós estamos diante do Rei dos Reis. Mas ao mesmo tempo que ela deve ser reverente, ela deve ser informal, ela deve ser amigável, deve ter liberdade de falar com Deus. Tanto que nós vamos ver que ele chama Deus de Pai, né? Abba, disse Jesus, Paizinho, né? Oração é comunhão, é relacionamento, né? Oração é desnudar a alma. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ninguém precisa ver o conhecimento intelectual das suas palavras, né? Eu acho que quanto mais simples, mais toca o coração do Pai. Penso assim, então a oração é esse contato de pai e filho, né? Então quem pode orar, né? Uma pergunta, quem pode orar? Qualquer pessoa pode orar. Ah, pastor, mas eu sou novo convertido, entreguei minha vida a Cristo recentemente, né? Você pode orar também, porque orar é algo tão simples da fé, é algo tão de uma simplicidade que não exige nenhuma escola de formação em teologia, né? Então não importa a sua idade biológica, crianças podem orar, juniores, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Como é bonita uma oração de uma criança, como é bonita uma oração de um ancião. Todos podem orar, né? Outra pergunta, para quem devemos orar, né? A gente ora ao Pai, né? A gente ora à Trindade, ora a Jesus, a gente fala com o Espírito Santo, né? A gente fala com Deus, que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você pode falar com Ele. A gente não precisa falar com Paulo, nem com Maria, nem com Pedro, nós falamos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É a Trindade Santa, é a Ele que nós dirigimos a nossa oração. Outra pergunta, como se deve orar? Você pode orar de joelhos? Pode. Você pode orar dirigindo também, fazendo uma caminhada, lavando uma louça. Você pode orar deitado, a Bíblia fala que Davi orava deitado, prostrado, no chão, cara no chão, rosto no chão, deitado no chão. Então não se prenda ao modo, se prenda à oração. É claro que você pode sim ficar de joelhos, eu acho inclusive que é um gesto nobre, e há vários textos na Bíblia que falam que as pessoas se punham de joelhos. Mas você não precisa orar só de joelhos.
Você pode orar inclusive fazendo qualquer outra atividade, né? Até mesmo indo ao trabalho, voltando do trabalho. Faça esse ambiente da oração no seu dia a dia, né? Então, oração é isso. Oração é intimidade com Deus. Jesus disse, Abba, Pai, né? Abba é uma palavra aramaica que diz paizinho. No Nordeste talvez falariam assim, painho, né? Então, não tente ser alguém que você não é na oração. Seja você. Tem vontade de chorar? Chore. Tem vontade de louvar? Louve. Tem vontade de ficar em silêncio? Fique. Fale com Deus. Mesmo que em silêncio, põe uma música, ore aquela música, leia a Bíblia, ore a Bíblia, mas envolva-se com a presença de Deus. Isso é oração. Isso é oração. É interessante esse conceito de pai. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Que tiveram um mau pai. E a gente precisa entender que Deus não é um mau pai. Deus é um bom pai. Talvez você teve uma experiência ruim com seu pai. Talvez seu pai era uma pessoa agressiva, até mesmo um abusador. E talvez você carregou essa imagem de Deus, para Deus, do seu pai. Mas Deus não está relacionado à sua experiência negativa. Ao contrário, Deus é amor. Tem um filme chamado A Cabana, que mostra Deus como uma mulher. Eu creio que isso são antropomorfismos, ou seja, formas de expressar Deus. Deus não é pai, Deus não é mãe. Deus é muito mais do que qualquer conceito humano de falar sobre Ele. Mas na nossa limitação humana, nós o chamamos de pai. Por quê? Porque assim nós entendemos um pai bom, um pai amoroso, um pai carinhoso. Mas Ele é muito mais do que a figura de um pai, Ele é Deus. Ele diz como a galinha cuida dos seus filhinhos, assim eu cuido de você. Então, o antropomorfismo são formas humanas de expressar quem é Deus, mas Ele é muito mais do que qualquer tipo de palavra que chegue da nossa forma de expressar quem Ele é. Ele é maior do que isso. Interessante, o Pai Nosso, meu ou nosso, né? Às vezes nós somos muito egoístas e nossas orações são muito centradas em nós. Minha casa, minha família, meus negócios, minha empresa, minha saúde. E aqui ele fala Pai Nosso. Ou seja, que nós também temos que orar pelas pessoas, incluir nosso. Deus abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, a nossa igreja. Isso chama-se oração de intercessão, orar pelas pessoas. A oração não deve ser só minha, mas também orar pelos outros. Apresentar outras pessoas no altar da oração. Jesus ensina isso, Pai Nosso. Não é meu Pai, é nosso. Ele é de todos. Deus não é brasileiro, Deus não é matogrossense, Deus é de todos. Deus não tem preconceito. Todos que o buscam e que o servem, Ele é Pai de todos. Avançando, santificado seja o teu nome, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui nós temos o primeiro momento de oração, que é a oração de adoração. Santificado. Eu costumo dizer que a gente nunca deve começar uma oração pedindo, mas sempre que iniciarmos o nosso tempo com Deus é agradecendo, exaltando. Santo é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome, louvado seja o teu nome. Vários salmos falam sobre, por exemplo, Salmo 8, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Então a gente precisa exaltar, adorar. Uma forma de adorar a Deus é com músicas. Você gosta de ouvir músicas? Louvores. Exalte ao Senhor, louve a Ele. Bendiga com hinos, cânticos espirituais. A gente se aproxima de Deus, primeiro falando quem Ele é, os seus atributos. Ele é perdoador, Ele é misericordioso, Ele é altíssimo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e fim, Ele é a estrela da manhã. Muitas características, muitos atributos. Ele é o príncipe da paz, Ele é o sol da justiça, Ele é o advogado fiel. Então podemos entrar
na presença de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, falando dos seus atributos, exaltando o seu nome, santificado seja o teu nome. Então veja que hoje aqui é uma aula, né, que nós estamos fazendo aqui sobre como orar. Então você vai poder aprender a orar aqui hoje com esse culto. Você fala, eu não sei orar, você está aprendendo aqui a orar. Ah, pastor, eu tenho vergonha de orar. Não precisa ter vergonha. Oração é você e Deus. Ora no teu quarto, ora em silêncio, Ele escuta a tua voz, Ele ouve a tua voz, né? Então é isso, entre primeiramente na presença de Deus com adoração. Interessante, essa semana agora, acabando o nosso livro de 21 dias, eu vou estar mandando para vocês aí diariamente, essa primeira semana, falando sobre tipos de oração. Temos oração de gratidão. Que é a oração de gratidão? Agradecer. Temos a oração de exaltação, que é essa oração aqui, santificado seja o teu nome. Temos a oração de consagração. Que é consagração? Deus, eu consagro a minha vida, a minha família, o meu dia. Temos a oração, por exemplo, de cura. Deus, cura o fulano, está doente, visita os hospitais. Temos a oração de guerra. Que oração de guerra? Batalha espiritual, repreendemos todo o mal, toda a obra das trevas. Temos a oração de intercessão, orar por alguém, algum amigo, um familiar. Então você veja que a oração é um caminho de muitas possibilidades, não é? A oração é um caminho de muitas possibilidades. Oração de confissão. Que oração de confissão? Senhor, eu confesso as minhas falhas, eu confesso as minhas fraquezas. Chama-se oração de confissão. Então nós temos um caminho muito longo na oração a ser percorrido, né? Avançando, venha o teu reino, né? Versículo 10, vamos começar no versículo 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí o versículo 10, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Né? É dizer que, exatamente é dizer o que? Consagramos a ti, Senhor, venha o teu reino. A ideia de reino é uma ideia que a gente vive num país democrático, mas se a gente estivesse num país de monarquia, você tem um rei e você tem os súditos. Então os súditos se curvam ao rei. Quem é o rei? Jesus. E quem somos súditos? Nós. Então nós nos curvamos, dizemos, venha o teu reino. Né? Nos consagramos a Ele, nos submetemos a Ele. E aqui está muito em relação ao próximo tópico, seja feita a tua vontade. Né? Deus responde de três formas, né? De três formas: sim, não e espera. Né? Por exemplo, alguns pedidos são impróprios. Deus diz para nós, não, simplesmente não. Alguns outros pedidos não é o momento certo. Ele diz, calma, espera. E alguns outros pedidos são bons. E Ele se agrada, e Ele quer, a vontade dEle está alinhada com a nossa, ou a nossa está alinhada com a dEle, que é a principal. Então Ele diz, siga, vai, eu abençoo você, sim, não, e espera. Então, a gente tem que entender que esse negócio de dar ordens para Deus, esse negócio de decretar a minha bênção, você já ouviu isso? Tem pastores que ensinam isso, que temos que decretar a bênção. Quem somos nós para decretar algo? O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, disse, os seus pensamentos são maiores que meus pensamentos. E os seus caminhos, ó Deus, são maiores que meus caminhos. Então nós temos que submeter a nossa vida à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Essa é uma questão muito séria. Na Bíblia tem uma moça chamada Raquel, uma mulher chamada Raquel, que ela era esposa de Jacó, e ela disse assim, ela fez uma oração, Deus me dá filhos ou eu morro. Olha o que ela disse, me dá filhos ou eu morro, né? Se não morrerei. Olha o que ela disse, isso. E ela morreu no parto do seu filho, Benjamim, não é? Ela morreu no parto do seu segundo filho, Benjamim. Então isso é muito sério, é muito grave. Será que ela saberia que esse filho foi José e Benjamim? Será que ela saberia que esse filho traria ali a morte? Mas ela disse isso em oração, dá-me filho, senão morrerei. Olha o que diz Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração,
mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, nós temos que sujeitar-nos à vontade de Deus. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Então a gente precisa dizer, seja feita, Senhor, a tua vontade, não é? Seja feita a tua vontade. Avançando, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? O que está dizendo aqui? O pão nosso de cada dia. É claro que esse pão nosso, ele está referindo-se aqui às necessidades básicas. Você tem necessidades básicas. Hoje você tem uma casa, você tem que pagar o seu aluguel, você tem que pagar a sua água, a sua luz, alguns compromissos, talvez no cartão de crédito. Isso é o básico. O que nós temos que pedir para Deus é o básico e não o luxo. Jesus está nos ensinando aqui a pedir o básico, não o luxo. Ou seja, dê-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Né? Dá-nos a graça de viver sem ansiedade. O que é ansiedade, gente? É assim, amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Vive hoje. Você tomou café hoje? Você almoçou? Você jantou? Graças a Deus por isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o entendimento. Deus ensinou um princípio interessante para os hebreus lá no Egito, ou saindo do Egito, indo para a terra prometida no deserto, o princípio do maná. O que era o maná? A proposta do maná é que Deus mandaria diariamente o maná e não poderia deixar por outro dia, que deveria ser aquele dia. Esse é o entendimento aqui, é que não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã. Não devemos ter medo do futuro. Vamos deixar cada dia o seu próprio mal. Olha o que diz Mateus 6:34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, o pão nosso de cada dia, gente. Cada dia é um dia. Descanse. A ansiedade não acrescenta nada em nossa vida. Ah, pastor, mas como vai ser daqui um mês? Cada dia o seu próprio mal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Graças a Deus por isso. Avançando, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, né? Aqui nós falamos sobre um tema importante nos evangelhos, e Jesus frisa aqui nessa oração o perdão. Primeiro nós nos aproximamos do Senhor confessando os nossos pecados, né? Oração de confissão, né? Vê se há em mim, Salmo 139, algum caminho mau, Senhor. Né? Vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem algo na minha vida que não te agrada. Essa é uma oração importante. Né? Chegar na presença de Deus reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa humanidade. Quem que não peca aqui com pensamentos? Quem que não peca, às vezes aqui, com negligência, sabendo que deve fazer algo e não faz? O pecado, irmãos, não está só na ação do adultério, do homicídio. Mas Jesus falou o quê? Se você pensar, se você matar o seu irmão com palavras, isso está todo dia em nossa vida. Pensamentos de cobiça, pensamentos de luxúria, pensamentos de maldade, pensamentos egoístas. Quem de nós está livre dessas coisas? Se dependesse de nossos méritos, ninguém seria salvo. Mas pela graça de Deus e porque nós chegamos a Ele, confessando, dizendo: Senhor, somos tão fracos, somos tão limitados, nossa carne está em luta com o nosso espírito todo dia, mas assim entregamos, Pai, assim mesmo nos entregamos a Ti, a nossa fraqueza, a nossa humildade, porque o Senhor é o nosso advogado e o Senhor nos fortalece através do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a ideia. Nós nos aproximamos do Senhor confessando. E mais do que confessando, a gente recebe o perdão. Ele nos perdoa todo dia. Ele nos perdoa os pensamentos.
Ele nos perdoa as nossas omissões. Mas assim como nós perdoamos, Ele quer que também nós, assim como nós somos perdoados, Ele quer que nós também perdoemos. Interessante aqui, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Jesus contou uma parábola a respeito do perdão de um homem que devia muito dinheiro e foi pedir a sua anulação da dívida e recebeu aquela dádiva, aquela anulação, e daí ele encontra um que devia menos, ele agarra pelo pescoço e fala: você me deve. É assim que nós fazemos muitas vezes, nós chegamos no trono da graça pedindo perdão, somos perdoados, e nós, quando um irmão vem pedir perdão para nós, a gente fala: não te perdoo. Mas aqui é muito forte, se você não perdoar, logo Deus não te perdoará. Por quê? Perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Ou seja, aqui tem uma ligação no texto. A gente é perdoado e a gente perdoa. A gente perdoa porque foi perdoado. Essa é uma grande prática do cristão, o exercer o perdão, o pedir o perdão. Pedir o perdão para Deus, pedir o perdão para o nosso próximo. E quando alguém vier nos pedir perdão, possamos dizer: está perdoado, está tudo certo, viremos a página. E quem perdoa, gente, esse é um tema interessante, quem perdoa vive melhor. A gente não perdoa porque a gente é bonzinho, a gente perdoa porque a gente é inteligente. Quem perdoa tem um sono melhor, vive melhor. A psicologia já descobriu isso, que Jesus já ensinou lá atrás. Então, vamos perdoar, porque somos perdoados diariamente por Deus. Versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O que é o mundo? O mundo é o que está ao nosso redor. É aí a mídia, é as imagens, é a sociedade, é os outdoor, é o que está ao nosso redor. Esse é o nosso mundo, muitas vezes distante de Deus, que nos tenta, que nos faz cobiçá-lo. Mas temos um segundo adversário, a carne. A carne são o nosso desejo, são nossa cobiça, nossa maldade, é aquilo que vem de dentro de nós. E nós temos um terceiro adversário, o diabo. Esse então ele quer juntar o mundo à nossa carne, e ainda ele bate palma quando nós caímos ou erramos, ou somos tentados. Então, o que aqui fala? E não nos deixes cair em tentação. A tentação, ela é diária. E a tentação, muitas vezes, ela tem um custo, ela tem um preço. Eu penso que para você construir uma árvore, para você plantar uma árvore, ver uma árvore bonita, às vezes vai anos para aquela árvore sair de uma semente, crescer, virar uma árvore que dá sombra. Mas para você cortar uma árvore, em poucos minutos, você consegue derrubar uma árvore. Assim, uma casa, para você construir uma casa, demora-se muito tempo, demora-se dias, mas para você derrubar, talvez em um dia uma casa é derrubada. Assim também na família, assim também na empresa, assim também nos negócios, no ministério. Porque, irmãos, o diabo todo dia, diz a Bíblia, ele anda como um leão, buscando quem possa tragar, diariamente. E como é triste a queda, como é triste quando nos cedemos à tentação. Então que o Senhor nos ajude a, na oração diariamente, dizer: Senhor, livra-nos da tentação. É bonito quando Jesus fala para Pedro: Pedro, o diabo está te peneirando, mas eu roguei por ti. E o Senhor roga por nós. Todo dia o Senhor está intercedendo por nós, está intercedendo pelo nosso sucesso, e que nós assim nos esforcemos para nos manter em pé. Paulo disse: aquele que está em pé, veja que não caia. E encerrando, teu reino é o poder, a glória para sempre. Amém. Aqui nós temos a conclusão dessa linda oração, uma doxologia,
terminamos como começamos, exaltando, bendizendo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Interessante, né? Amém é uma palavra que, se você falar em inglês é amém, hebraico é amém, português é amém, ou seja, assim seja. Que assim seja, né? Todo dia na minha vida. Que assim seja, o teu poder, a tua glória, teu é o reino, o teu é o poder, tu é a glória, todo dia, Senhor. Amém. Amém e amém.